nosso curso possa estar participando de eventos, palestras, oficinas de outros cursos, que na verdade são áreas afins, mas eu acho que esse modelo de a gente ter uma semana da escola no qual todos os cursos façam a sua semana e estejam participando, permite essa integração entre vocês, entre os cursos e entre vocês. Permite que um aluno, por exemplo, do curso de Direito possa assistir uma palestra do curso de Administração, um aluno do curso de Administração possa assistir uma palestra de RH ou de Marketing e vice-versa. Esse evento está acontecendo em todos os campos que tem a Escola de Ciências Sociais Aplicadas, ou seja, todos os campos da Unigran Rio, menos Barra, e é um desafio bem grande. Está sendo uma loucura a gente conseguir organizar isso. Agradeço muito a vocês pela presença, espero que vocês aproveitem bastante, usufruam ao máximo, participem, interajam e curtam muito esse momento. Acho que no mínimo, cada um de vocês, no final dessa semana, se participar dessas palestras e dessas atividades, vai sair mais enriquecido em matéria de conhecimentos gerais, mais preparado como para o mercado de trabalho, no sentido de cidadão, de alguém que tem mais conhecimento. Fora que eu acho que pode ajudar muita gente a escolher uma especialização, né, uma área que queira seguir. O aluno do Direito escolheu o Direito Administrativo, está na dúvida, poder assistir uma palestra do curso de Administração, ou escolher um aluno do RH, quero seguir a área um aluno de Administração, quero seguir a área de RH, poder assistir uma palestra de RH, ou de Marketing, e etc. Aproveitem bastante. Agradeço de novo vocês por estarem presentes, que estão aqui presentes no auditório, que estão em outros sítios. E boa palestra. O professor Joaquim agora vai falar um pouco de conhecimentos gerais da palestra dele, Globalização e Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. Muito obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui participando da Semana da Escola de Ciências Sociais Aplicadas, nesse formato que integra todos os cursos da escola. Além disso, além dessa nova iniciativa, estamos abrindo uma atividade que contempla o que se denomina formação geral. Então, vocês vão assistir algumas palestras
que não terão um foco na qualificação específica dos cursos, mas que vão abranger temas diversos, variados, sobre cultura, história, temas atuais, política, e que constitui esse eixo de formação geral, que também integra a formação profissional de vocês. A partir dessa concepção de trazer atividades sobre formação geral, teremos então uma avaliação integrada para alguns períodos dos cursos de vocês, e essa avaliação integrada então contemplará temas de formação geral, e essa palestra faz parte da estratégia de divulgar esses temas a partir da escolha de um eixo temático que foi violência e diversidade. No portal, então, vocês encontrarão 3 artigos sobre essa temática geral, violência e diversidade, e um desses artigos foi redigido por mim, outro pelo professor Neudo e outro pelo professor Márcio Broto. Me coube, então, escrever sobre violência e diversidade, globalização e novas tecnologias da informação e comunicação. Esse texto, propositalmente, ele vai se esparramar em vários cursos da história. Então, a gente vai começar a fazer um trajeto, espero que não enfadonho. Trouxe aqui muitas animações, vídeos, figuras, para que a gente possa tentar fazer esse percurso da maneira mais suave, agradável, mas vai lá do século XVI até hoje. Tudo bem? Mas 16 depois de Cristo. Né? E para tentar falar sobre esses 2 momentos da globalização. Claro que eu estou aqui pautado em alguns autores que me auxiliaram na realização do artigo e da palestra. Depois eu até posso comentar sobre eles. Mas o tema sobre globalização não é um tema fácil, porque é um termo que gera muitas polêmicas, muitos questionamentos e muitas aproximações, definições. Claro que eu tive que fazer aqui seguir, né, uma trajetória de apresentação desse tema. Espero que essa trajetória tenha sido feliz, eu tenha sido feliz na escolha dela. Antes de começar a falar do tema, eu vou me apresentar, já que a palestra é para a Escola de Ciências Sociais Aplicadas. E minha atividade tem se restringido ao curso de Direito, do qual eu sou professor dessa instituição há pelo menos quase 15 anos. Então, sou professor do curso de Direito. A minha formação é em Filosofia, sou mestrado e doutorado em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, e ministro aulas do curso de Direito. Feita a minha apresentação, vou então passar para a apresentação do artigo. Vou tentar seguir um pouco o artigo, né, para que vocês tenham aqui um reforço na compreensão desse artigo, tá? Aproveitando a situação, esse evento está sendo transmitido simultaneamente para outros locais, aqui ao lado, locais mais distantes. Esse evento, em certo sentido, ele está sendo globalizado, né? Porque vamos tentar entender globalização como uma tendência a encurtar as distâncias, né? Quer dizer, tentar transpor a distância
as distâncias que separam os locais por tecnologias que tornem os locais mais próximos, que reduzam o tempo de percurso dessas distâncias. Então vamos entender globalização nesse sentido, nos sentidos possíveis desse termo, né? Quer dizer, redução das distâncias, tempo de percurso das distâncias, tornando as distâncias mais próximas. Esse evento, por exemplo, está sendo contemplado, visto por várias pessoas que não se encontram nesse local e que, portanto, não precisam estar no local da palestra para terem acesso à palestra. Isso é possível por causa dos novos meios, as novas tecnologias de comunicação. Isso é um fato, isso é um dado. Depois a gente vai ver, então, o percurso dessa globalização, que é essa tendência a cada vez mais reduzir o espaço na relação do homem, ou dos homens, na sociedade, e os efeitos dessa tendência, como sendo os efeitos sociais. Tudo bem? Vou mostrar para vocês uma chave de compreensão, uma das possíveis chaves de compreensão. E vamos tentar usá-la para entender as fases da globalização, o sentido e as fases. A modernidade, quando eu falo modernidade, não estou falando do hoje, do agora, do moderno no sentido do presente. Estou falando de modernidade como uma fase da história da humanidade. A modernidade começa então a partir do século XVI depois de Cristo. Tudo bem? Essa fase da história apresenta uma tendência cada vez mais constante, intensiva, que é a de globalizar, de tornar, né, os locais mais próximos e acessíveis uns dos outros. As novas tecnologias de comunicação, os transportes mais rápidos, a vapor, né, o barco, a locomotiva, depois o carro, essas locomoções mais rápidas encurtando os espaços, as distâncias temporais. Então, na modernidade, essa tendência é uma tendência constante, que vai se intensificando através dos meios de transporte mais velozes, só que a gente vai ter que destacar que essas alterações do homem em relação às distâncias, ou das sociedades em relação às distâncias, faz com que haja uma consequência social para isso, uma reformulação das relações sociais. Qual? A diminuição das influências locais sobre as relações sociais. O que eu quero dizer com isso? Quando as distâncias eram intransponíveis, as redes locais, as relações locais se faziam mais importantes. Relações de família, de vizinhança, não é? Você era identificado pelo teu nome, da família onde você vinha, as relações sociais, a tua identidade era construída naquele local. Porque o espaço, a superar as distâncias era mais difícil. Então, as nossas relações se restringiam aos locais. Quanto mais transpor as distâncias fica mais fácil, as relações sociais vão saindo do local e se tornando mais nacionais, Estado-nação. E mais ainda depois, né, globais, no sentido de superar até as referências nacionais. Então, das referências locais, nacionais, mundiais, globais. Essa que é a trajetória, o fio condutor que eu vou traçando aqui. Tudo bem? Bom, um esquema, né? Eu vou acompanhar aqui com vocês. Esse esquema aponta uma seta para um lado e outra para o outro. Quer dizer, quanto mais a velocidade dos meios de transporte, como faz parte da nossa palestra, esse meio de transporte eu vou especificar, né? Vamos falar dos meios de transporte de comunicação, tá? Quanto mais a velocidade dos meios de transporte de comunicação aumenta, mais, ou melhor, menos
menos, no sentido contrário, influência dos espaços nas relações sociais, menos influência dos locais, das relações locais, nas relações sociais. A gente pode aqui pensar que há um momento em que se reduz o espaço a zero. Por exemplo, nas correspondências como carta, alguém tem que pegar a minha mensagem, o que eu escrevi, e levar para o destinatário. Tem que percorrer um espaço. Isso se faz durante um período de tempo. Quando é que esse espaço se reduz a zero? Quando é que é possível que essa comunicação se transporte imediatamente? Internet, e-mail. Não é? Então, quando a mensagem não se dá mais por um percurso de um agente físico transportando, né, aquela mensagem por um espaço, de uma mão, de um lugar para o outro, do remetente para o destinatário. Porque aí ainda leva um tempo de percurso nesse espaço. Mas quando o espaço se reduz a zero, a comunicação se faz imediata, instantânea. Não é isso? A tua presença num lugar ou outro, o aqui e o ali, essa referência espacial desaparece. Isso é a segunda fase da globalização. A globalização que nós vivemos hoje. Tá certo? Quando, então, as referências espaciais deixam de ser importantes, ou deixam de ser referências, porque a comunicação é instantânea. E isso vai ter implicações sociais, que a gente vai ver no texto. Bom, esse então é o nosso eixo de compreensão. Então a gente pode falar que a globalização, tentando dar uma definição desse campo, né, de significados muito variados, esses significados, um significado possível é que a globalização é uma tendência para anular a influência do espaço das relações sociais. Hoje a gente pode ter, ou se relacionar com pessoas que nós não temos, né? Nem sabemos a sua localidade. E mais, o capital também pode se mover hoje, o capital financeiro pode se mover hoje também, independentemente daquele investidor estar naquela localidade. A gente vai ver isso depois, como isso traz consequências para as nossas relações pessoais e para a própria movimentação da economia. Tá? Bom, uma das consequências dessa globalização, que muitos apontam, e aí a gente vai ver que a globalização tem efeitos que nós podemos sinalizar como prejudiciais, mas também teria um efeito que nós vamos perceber que também nós talvez não avaliaríamos como prejudiciais. Mas um dos efeitos que eu avaliaria como preocupante é justamente a violência simbólica, né? Que é o quê? Que é uma tentativa de padronizar comportamentos. A supressão do local nos retira aquelas identidades locais e também nos homogeneiza de uma certa maneira, nos faz ficar mais ou menos iguais a um padrão. Tá? Porém, como eu disse para vocês, a globalização não tem um efeito na mão única, né? Ela pode produzir efeitos preocupantes, mas também efeitos que nós poderíamos valorar ou julgar como estimulantes. Por isso eu botei uma outra chave de compreensão, que seria que a globalização produz efeitos talvez contraditórios, alguns preocupantes ou talvez estimulantes. Tudo bem? Vamos indo. Vamos para a fase histórica da globalização. Bom, tirei ali uma definição do dicionário de globalização. Acho que não preciso ler, eu não vou ler todos os slides para não ficar muito cansativo. Mas, de qualquer maneira, temos uma fase histórica da globalização que eu vou acompanhar. Nós vamos acompanhar juntos. Uma primeira fase, o início na modernidade, no tempo, né, recorte histórico, século XVI,
conectada com a modernidade europeia e a projeção global e rompimento da projeção local. As relações locais vão sendo cada vez mais, né, conectadas com relações nacionais. Então, talvez, para fazer uma metáfora, você deixa de ser local para ser cidadão daquele país, né? A formação dos estados nacionais. Isso pega relações mais locais para dar uma dimensão nacional para ela. E a segunda fase, a gente vai falar que está conectada com um período que alguns denominam de pós-modernidade. E a gente vai falar que essa é influenciada pelas novas tecnologias de comunicação. As tecnologias de comunicação eletrônica, que permite uma mensagem que não percorre o espaço, uma mensagem imediata. A primeira que nós temos notícia é o código Morse, que era uma comunicação eletrônica, onde se fazia sem que um mensageiro fosse fisicamente entregar. O código Morse, então, foi um protótipo de comunicação eletrônica. Depois vieram os satélites e hoje a internet. Tudo bem? E aí começa então a segunda fase. Bom, os esquemas que falam da sociedade feudal para a sociedade capitalista que iniciou no século XVI. Com a economia de mercado, com a revolução científica, o iluminismo e a arte moderna. Eu não vou me ater às questões econômicas relacionadas à globalização. Vamos fazer aqui um percurso sobre esses temas ou referências, né, da primeira fase da globalização. Para a gente fazer um percurso histórico aqui, de cultura geral. Primeiro, revolução científica. Segundo, iluminismo. Terceiro, arte moderna. Então vamos falar um pouco de revolução científica, quem foram os primeiros cientistas modernos. Vamos aqui nos ater àqueles que começaram a refazer as teorias sobre o universo, que eram, né, milenares até o século XV e XVI, onde pensava que a Terra estava no centro e o universo ele era finito. Tá? Alguns cientistas, então, da Revolução Científica vão romper com esses paradigmas. Isso vai trazer problemas sérios para eles. Com quem? Com a igreja. Porque é um período, então, que a ciência vai se afastar dos dogmas religiosos. A ciência vai tentar construir uma linguagem globalizada, através, principalmente, da matemática. Tudo bem? Bom, outro gráfico, outro esquema para vocês. Ali está o Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei. E o último, falando do Estado, que se separa também, começa os pensamentos políticos do Estado separado da Igreja. Vamos fazer a primeira animação. Vou passar um vídeo, né? Um vídeo que vai falar um pouco da revolução científica, um pouco da ideia de uma ciência moderna, de uma ciência que busca novos fundamentos na razão e não na fé. In the beginning, man's worldview extended little further than his next meal and next mating. Some millions of years later, having domesticated food and fire, built shelters and worked with others, he flourished and had time to ponder. The puzzle of life was born. He noticed amazing things he didn't understand: seasons, movement of the stars, and diversity among creatures. Being unable to explain them, he concluded that an all-powerful being or beings must be responsible. Religion was born. Eventually, one of his religions that became very powerful was Christianity, the Roman Catholic Church. The puzzle of life, as seen by the Church, comprised a single piece: God.
By the year 1500, it was taken as fact that we were God's special children, on His special place, and that everything else revolved around us. The heavenly bodies, all perfect spheres, circled the earth in perfect circles. Institutions of higher learning didn't question any of this, for they feared being labeled a heretic. The Church dealt very harshly with heretics. Then along came Copernicus. He thought that it would make a lot more sense and the math would be a lot simpler if the Earth orbited the Sun. But the Church would have none of it. After all, the Bible described God stopping the sun for a day. Copernicus, not wanting to be dealt with harshly, backed down. One rogue intellectual, the friar Giordano Bruno, concluded that Copernicus must be right and did not back down. He was, unfortunately, labeled a heretic and dealt with harshly. In the early 1600s, Galileo came along with his newfound telescope and keen powers of observation. He also noticed that things didn't mesh with the Church's view and now could see the discrepancies clearly. He showed that indeed the Earth was spinning, that it revolved around the Sun, that the Moon's surface was not smooth, and numerous other contradictions to Church thought. Naturally, this enraged Rome. In 1633, an inquisition finally got Galileo to recant his heretical theories to avoid being dealt with harshly. But Galileo showed that in fact the puzzle had many pieces. They fit together amazingly well, and that God would eventually be relegated to the puzzle's background as science continued to fill in blank spots. It became apparent that whenever science contradicted religion, science eventually was proven correct. Johannes Kepler filled in details on planetary motion. Isaac Newton added many pieces to the puzzle regarding motion, discerning laws that accurately described everything from gravity to orbits. Thankfully for Isaac, born as Galileo died, the Church was proven wrong enough times that science was allowed to advance. In 1859, Charles Darwin revealed his long-researched theory of life's rise in the landmark book Origin of Species. It put many pieces of the puzzle together in a way that made sense to scientists worldwide. The puzzle was looking a lot more like science than superstition. Nuclear theory, Einstein's relativity, and increasingly powerful telescopes filled in even more pieces which fit together remarkably well, reinforcing each other. Evidence for an ancient universe mounted. Nuclear dating techniques were developed that dated both rocks and past life, which meshed with ages coming from astronomers and predicted by evolution. By 1950, science found evolutionary theory indispensable. Then, when genetics burst on the scene, it gave powerful reinforcement with techniques that became acceptable enough for use as evidence in courts. Evidence from many disciplines poured onto the puzzle with amazing fit, all converging to show an Earth of over 4 billion years old. And yet, in the face of all of this evidence, religious fundamentalists cling to archaic beliefs, passing off religion as science. They hold that the universe is only a few thousand years old in spite of overwhelming evidence to the contrary. They pick out the dwindling holes of scientific understanding as a reason to toss entire bodies of evidence, relying on religious texts for guidance rather than the scientific method. We can only hope that reason will eventually win out and that humanity will rise above the superstition that blinds so many to the obvious. Only then can we get on with the task of really piecing together the amazing puzzle of life. Esse vídeo, de uma certa maneira, traz uma mensagem que a gente pode falar como sendo uma mensagem iluminista. A gente vai falar do iluminismo. O que foi o iluminismo? Ele vai coroar todas essas transformações da ciência moderna, dizendo que nós poderíamos e deveríamos, abandonar as nossas superstições, as nossas identidades locais e nos organizarmos pela razão. O iluminismo, como o nome diz, é a razão projetando sobre nossas vidas uma grande luz que vai nos guiar. Por exemplo, a ciência passa a ser construída a partir da razão matemática. As sociedades humanas poderiam também se organizar por princípios racionais, que são os direitos humanos,
modelos republicanos, democráticos, jurídicos, que organizariam as sociedades muito mais pela razão do que por qualquer outro tipo de superstição ou de crenças locais, não é? A globalização é um afastamento da relação do indivíduo com a sua localidade, para que ele se universalize. A ciência e o iluminismo projeta esse homem para ser um homem universal, pela ciência e pelos princípios da nova política, uma política fundada em direitos humanos, que nessa primeira fase são direitos humanos individuais, liberdade, propriedade, vida, que vão ter o seu grande construção histórica a partir da Revolução Francesa e Americana, 1789 a francesa, 1776 a americana, tá? Bom, mais um esquema, temos lá o iluminismo, tá? E, pode lá, tem no texto uma charge de uma pessoa ali em frente ao computador, e embaixo tem digito ergo sum, quer dizer, digito logo existe. Isso aí, claro, é uma charge que faz menção a um dos filósofos racionalistas modernos que vão abrir o campo para a ciência moderna, para o iluminismo, que é o René Descartes. Ele, no século XVI e XVII, ele nasceu em 1596 até 1650, quando ele morre, ele tem uma frase famosa, que não é digito logo existe. Isso aí é uma adaptação dos tempos da mídia eletrônica. Ele diz, penso, logo existe. Ali tem uma charge, está no texto, para fazer que talvez hoje, né, nós sejamos muito mais identificados, não pela nossa faculdade intelectual, mas nossa destreza digital, né? Fazendo ali uma charge que pode aí levantar um monte de questões, né? Qual é o problema ou não dessa substituição? Será que há uma substituição ou não há para a nossa idade intelectual ou para a nossa capacidade digital? Elas se complementam ou não se complementam? Então a gente pode aí, a partir dessas charges, fazer um monte de questionamentos. As figuras trazem um pouco essas questões embutidas nela. A gente vai ver várias figuras que trazem essa polêmica, né? E a charge é rica por causa disso, porque ela prolifera nela questionamentos. Bom, vamos passar do Descartes, vamos passar do iluminismo. Eu trouxe mais um pequeno trecho de um filme que foi feito em cima de um livro. O livro se chama O Mundo de Sofia. Já leram? Alguns sim, ficaram quietos, mas um filme sobre o mundo de Sofia, que é uma menininha que começa a receber cartas enigmáticas. Nessas cartas enigmáticas, traz um pouco da história da filosofia. Não vou contar o final do filme nem do livro, mas o roteiro é basicamente essa. Então ela vai recebendo cartas sobre a história da filosofia. Eu contei para vocês a parte sobre o iluminismo, só para finalizar o iluminismo. Já falamos de revolução científica, iluminismo, a próxima etapa vai ser arte moderna. Na Europa, o século XVIII ficou conhecido como Iluminismo, ou Idade da Razão, época em que os pensadores achavam que o pensamento racional poderia ajudar a solucionar todos os problemas e desvendar todos os mistérios. Os cientistas do Iluminismo fizeram inúmeras descobertas. Muito desse conhecimento foi reunido na primeira grande enciclopédia, compilada na França por Diderot. Os filósofos do Iluminismo criticavam as formas tradicionais de governo. Escritores como Voltaire e Rousseau pregavam ideias que até hoje permanecem válidas: liberdade, liberdade de expressão e igualdade de oportunidade. A ascensão de uma nova classe burguesa se combinou com essas ideias na rejeição da monarquia.
Na França, revolucionários tomaram as ruas e fundaram a República. O custo foi muito alto. Muitos oponentes foram executados na guilhotina. A República sucumbiu quando um novo líder, Napoleão, coroou-se imperador. Como disse Madame Roland, ó liberdade, quantos crimes são cometidos em seu nome. Vamos passar agora para a arte moderna. Mas antes de passar para a arte moderna, um sinal, um símbolo. Tá? É uma seta estilizada, está pintada ali no asfalto, e que nós podemos então pensar algumas coisas sobre esse símbolo, essa seta. Mais ou menos o que essa seta quer dizer para nós? Para onde ela aponta? Para frente. Mas esse para frente quer dizer para onde? Para o futuro. Não é? A ideia, o projeto iluminista, a ideia iluminista é que podemos ter um futuro melhor, né? Desde que nós nos orientemos pela razão. Essa que é a ideologia iluminista, a ideia iluminista, o lema do iluminismo, né? Se nós nos guiarmos pela razão, não pelas regras culturais da nossa localidade, mas nós acendermos a ciência a uma razão universal, nós poderemos então ter um futuro bem melhor à nossa frente. Então, o iluminismo traz uma mensagem otimista em relação ao futuro. Um grande futuro nos espera se nós formos pela ciência e pela razão. Um detalhe, acho que eu não preciso colocar para vocês hoje que essa mensagem é uma mensagem talvez não tão forte quanto era antes, hoje. Não tem essa força, não tem a força de convencimento que ela tinha no século XIX, como hoje. Por exemplo, uma das coisas que abala um pouco essa mensagem otimista em relação ao futuro é decorrente da própria ciência. Não é? Uma contradição nos dias de hoje. Porque a própria ciência que alimentava um sonho de um futuro melhor, hoje essa ciência também, não só, mas também, é responsabilizada por trazer problemas em relação ao nosso próprio futuro. Estou falando aqui da questão do meio ambiente. Vai ser outro tema tratado também na semana da escola. Hoje, a ciência nos ajuda, nos traz recursos, mas a ciência também polui. A ciência também desequilibra o meio ambiente em que vivemos. A própria ciência hoje ela é colocada não como um símbolo puro do progresso, mas também como trazendo riscos, e sérios riscos para a humanidade. Talvez na segunda fase da globalização, a nossa representação possa ser essa seta. Agora, eu vou trazer outro símbolo para a segunda fase da modernidade. Vamos falar um pouco de arte moderna. Bom, vou falar da arte moderna para vocês e vou ter como referência o Salão de Paris, que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, 1919, que tinha lá uma exposição, uma competição de artistas, para saber quem ia ser premiado. E dentre esses artistas tem dois a cara. Um, Pablo Picasso, e o outro, Modigliani, tá? Principalmente Pablo Picasso, porque além de ser um artista moderno, ele também gerou um novo estilo, chamado cubismo. Tudo bem? Então, a arte moderna, que eu vou trazer para vocês, vai ter dois artistas como referência, Modigliani e Pablo Picasso, principalmente Pablo Picasso. O que é a arte moderna? Como que a gente identifica uma tendência moderna na arte?
como toda modernidade, como toda modernidade globalizada, ela vai romper com tradições. Perceberam, né? Revolução científica, o iluminismo, com as regras convencionais, gerando uma desordem naquilo que antigamente era aceito como normal. Tá? Então, a modernidade traz esse impacto inicial, colocar o antigo em questão e apontar para o futuro, do presente para o futuro, romper com o passado e apontar para o presente, do presente para o futuro. Na arte, o que seria a arte moderna? Vocês vão trazer algumas ilustrações. Ela não tem perspectiva, ela não se preocupa mais em fazer uma representação fiel do espaço. Então é uma arte bidimensional, altura, largura, mas não tem a profundidade. A imagem, a figura, também fica mais próxima do artista do que do modelo. As cores e as luzes também não têm mais um tom natural. Então a arte deixa de ser uma representação do espaço, do local natural. Ela suprime o espaço da representação. Outra combinação dela com a ideia de globalização, suprimir os espaços. Tudo bem? Bom, botei aqui a pintura clássica e os outros dois quadros para aquela outra ponta oposta onde estou, no meio uma pintura moderna e lá o Picasso. O Salão de Paris, ali o Modigliani pintando a sua esposa, porque ele era muito apaixonado, a Gianni Aubuterre. Percebam, tem uma figura ali, mas uma figura que tem já umas dimensões que não são naturais, né? A dimensão não natural dela. Um grande pescoço alongado, que é uma assinatura do Modigliani, né? Devem ter várias obras dessa pessoa sendo pintada por ele dessa maneira. E do outro lado, o que é aquela do outro lado? Se fôssemos ali buscar uma imagem, é uma mulher com um violão. Mas percebam, já toda ela geometrizada, né? Parece uma coisa geométrica. A anatomia está geometrizada. Não tem profundidade, não tem perspectiva, não tem preocupação de fazer uma representação fiel do modelo. No final, eu vou deixar para o final, está no texto também, eu faço uma brincadeira no texto para vocês verem um filme chamado Modigliani, Paixão pela Vida, que tem o Andy Garcia como protagonista, fazendo o papel do Modigliani, e o filme passa a atenção, né, daqueles artistas modernos em busca de uma novidade, uma expressão nova, e uma tensão especial entre Picasso e Modigliani no filme. No final da palestra, para a gente relaxar um pouco, né, e sairmos daqui mais leves, eu vou colocar um clipe que está presente no filme, que tem esses 5 artistas ali trabalhando nos seus ateliês, lá nos seus lugares onde eles criam, e principalmente o Modigliani e o Picasso. Bom, a arte moderna, lá do século XX, né, primeiras décadas do século XX, vai receber, ou vai influenciar a arte brasileira. Conhece esse quadro? Quem é? Tarsila do Amaral. Bapuru, o nome do quadro. Percebam, moderno, né, com algumas insinuações já cubistas ali, quer dizer, com a não preocupação com as dimensões da figura humana. Percebam que tem um pé, né, imenso, quer dizer, é um outro tipo de expressão artística.
Vamos ver alguns quadros do Picasso, quadros desses todos cubistas, tá? Vocês dá para vocês perceberem, por exemplo, aquele primeiro quadro em cima, que está à direita de vocês. Percebam que há ali uma geometrização da forma, da figura, não tem fundo, não tem perspectiva, ele é chapado. E mais ainda, um detalhe curioso do cubismo no quadro do Picasso é que o ponto de vista ele é múltiplo, né? Aquele quadro está olhando para nós frontalmente, mas está também olhando para de perfil. Ele apresenta essa multiplicidade das perspectivas dos pontos de vista. Isso é uma marca, né, do cubismo. Os de baixo, todos eles, vou passar alguns quadros que têm essa mesma característica da múltiplos pontos de vista. Você percebe que a figura está de frente e está de perfil simultaneamente. Uma deformação da figura. Outros. Todos do Picasso. Vou deixar vocês vendo sozinhos sem eu falar, né? Bom, pode ter uma brincadeira agora. Imaginem como que nós poderíamos representar os nossos super-heróis no estilo cubista. Super-Homem, Batman, o Capitão Thor, né? Homem-Aranha. E foi feita uma brincadeira por um desenhista representando os super-heróis de forma cubista, se apropriando do Picasso, do modelo do Picasso, e desenhando super-heróis. Vamos ficar assim, ó, os super-heróis. Essa é a brincadeira que o desenhista fez, né, compondo esses famosos super-heróis com de uma maneira cubista, de maneira moderna, feita, criada por Picasso, por Pablo Picasso. Bom, aí botei alguns quadros da Tarsila do Amaral, além daquele que eu já tinha mostrado antes para vocês. Uma pintora brasileira, moderna, no início do século XX, na segunda década do século XX, 1920 e em diante. Tá? Mais Tarsila do Amaral. Bom, aqui eu fiz, para estar à disposição de vocês, uma representação da arte clássica e da arte moderna. Pode falar. Vamos para a segunda fase. Como eu disse para vocês, a segunda fase da globalização começa marcada pela comunicação instantânea. Aí eu botei no quadro código Morse, o satélite comercial e a internet. Pode passar. Bom, primeiro, o que é uma comunicação eletrônica? Definições simples. Tipo de comunicação que não envolve o movimento dos corpos físicos. Ninguém precisa transportar a mensagem. Lembra do carteiro, né? Transportando a nossa mensagem. Que flui independentemente dos seus portadores. Facilitada pelo desenvolvimento de meios técnicos, como a rede mundial de computadores. Então, muitos autores, entre eles um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que eu vou trazer no final para nós ver um trecho de uma entrevista que ele deu, que eu acho bastante interessante. Ele fala então dos efeitos ou dos impactos que essa nova maneira de transporte da comunicação vai produzir. Tá? Então, a segunda fase da globalização, ela vem justamente com o desenvolvimento da comunicação, da tecnologia da comunicação, que permite que a comunicação seja instantânea. A supressão total do espaço. Né? Ela imediatamente é transportada para o outro, onde o aqui, o ali, o lugar deixa de ter tanta relevância. Bom, esse trecho eu achei interessante porque
ele marca como que a nossa linguagem, ele apresenta como que a nossa linguagem está marcada por imagens espaciais. Eu não sei como serão futuramente, não é? Nós nos expressamos muito em relação ao contato espacial, ao contato com o outro no espaço, ao contato físico, criando metáforas, novos sentidos que marcavam esse contato físico. Por exemplo, vou ler para vocês. As visões tradicionais de ação muitas vezes recorrem a metáforas orgânicas, espaciais, para suas alusões. Como que a questão do espaço é importante na nossa maneira de nos relacionarmos, né? O conflito era cara a cara. O combate, corpo a corpo. A justiça era olho por olho, dente por dente. A discussão encarniçada. A solidariedade, ombro a ombro. A comunidade, face a face, né? Vendo quem estava perto, desconfiando de quem era estranho, a comunidade, todo um sistema de relacionamentos. A amizade de braço dado e a mudança passo a passo. Então, nós nos expressamos com essas várias metáforas que fazem alusão, referência ao corpo e à relação do espaço. Com a supressão desse espaço para nos relacionarmos, que impactos isso vai trazer? Vamos para essa parte agora. Impactos na interação social. Vou pular esse slide. Bom, esse slide está meio que povoado de palavras, está muito poluído de palavras. Mas o que importa mais para nós é a divisão, o espaço comunitário, onde a comunicação, está escrito ali, era uma comunicação natural, pela voz natural, por cartazes, folhetos e memorização, comunidades locais. Futuramente, o espaço nacional, né? Onde o espaço local é suprimido e alargado para o espaço nacional, a construção dos estados nacionais. O espaço passa a ser racionalizado, nacional, planejado, sólido, permanente, uma estrutura, né, de hierarquia, né, do mais local para o mais amplo e nacional, a estrutura do Estado nacional, né, o município, a federação, a nação, tá? E por último, com o transporte da comunicação sendo imediata, a comunicação sendo imediata. Eventos ou elementos desprovidos das dimensões espaciais, mas inscritos na temporalidade singular, de uma difusão instantânea. Por exemplo, está acontecendo aqui. Muitos assistem sem estar presente. Com a internet, desaparecem as distinções entre aqui e lá. Distinções marcadas pela diferença na localização do espaço, suprimido o espaço. Não terrestrialidade, ou não territorialidade do poder. Muitos dizem que hoje o Estado-nação, né, o Estado nacional, ele apresenta certas fragilidades, principalmente em relação com o mercado financeiro, onde os investidores acionistas não estão naquele lugar organizado pelo Estado-nação. A gente vai ver isso depois. Então, numa economia digitalizada, instantânea, tá? Do mercado financeiro, onde os acionistas investem sem sair da frente do seu computador, a capacidade de regulamentação dos estados nacionais que estão presos a uma localidade nacional, no local mais nacional,
essa capacidade de regulamentação do Estado Nacional apresenta fragilidades. Por isso, muitos autores vão falar da fragilização dos Estados nacionais, ou do poder do governo dos Estados frente ao mercado globalizado. Bom, vou tirar isso, estou tirando desse autor chamado Zygmunt Bauman. Isso eu acho também interessante. Nas relações de trabalho, olha só, se nós pararmos para analisarmos, empregados, fornecedores, localidade e acionistas, qual a diferença que tem entre eles? O único ali que tem uma mobilidade que não depende das restrições locais, quem é? Os acionistas. Tá? Então, os acionistas das grandes empresas, tá? Eles têm como, ou não tem porquê, estarem situados no local, ou ficarem restringidos àquelas circunstâncias locais. O que isso traz como consequência? Volta só um slide, por favor. Olha só o que um teórico, um economista afirmou. A companhia, quer dizer, a empresa, pertence às pessoas que nela investem. Então, as companhias, as empresas pertencem aos acionistas, não aos seus empregados, fornecedores ou à localidade em que ela se situa. O economista então disse que na economia, na época da era digital, da comunicação eletrônica instantânea, quem é o mais importante não é a localidade onde o investimento está sendo realizado, os fornecedores, os empregados, são os acionistas. E se nós recuperarmos o que foi dito antes, qual é o que diferencia os acionistas dos outros? Porque eles têm uma mobilidade em relação ao local, não é? Olha o que o Bauman vai dizer a partir disso, nas relações de trabalho. Lá no último bloco, ele diz assim: o investidor, a quem pertence a companhia, está livre para fugir da localidade e também livre para escapar das consequências. Por exemplo, se há uma greve dos trabalhadores, se há uma escassez no fornecimento do produto, esses problemas, essas consequências sociais vão ficar para ser resolvidas por quem? Por quem está preso à localidade. E o acionista, o que ele faz? Ele muda o seu investimento de uma companhia para outra. Então, o grande investidor hoje, segundo essa análise, ele está, de uma certa maneira, não se responsabilizando pelas consequências sociais daquele investimento. Por quê? Porque ele não está naquele local mais. Né? A sua relação com o local ela é inexistente. Ele só está preso ao fluxo dos seus investimentos. Então, talvez seja uma das consequências da globalização, sendo aqui salientada consequências sociais. A globalização ela traz algumas consequências sociais. Ela não resolve os problemas sociais, pelo contrário, ela até nos deixa apreensivos quanto a essa possibilidade de o grande negócio, o grande investidor, por não estar no local do seu investimento, porque seu investimento é feito por comunicação eletrônica instantânea, onde ele estiver, portanto, ele não se responsabiliza pelas consequências sociais daquela empresa. Por exemplo, não vai ser ele que vai negociar com os trabalhadores ou com os desempregados. Não vai ser ele que vai negociar a greve. Ele simplesmente muda o seu capital de lugar, quando as coisas não saem da maneira que ele espera para os seus rendimentos. Então, há uma preocupação salientada aqui
de que há uma desresponsabilização social do grande dono da companhia hoje, que são os acionistas. Bom, um trato com a autoridade, quer dizer, um relacionamento com o outro, diz o autor, que é o Paulo. Lá na metade do texto, o capital financeiro e investimento dos acionistas pode sempre se mudar para locais mais pacíficos. Se o compromisso com a alteridade exigir uma aplicação dispendiosa da força ou negociações cansativas. Se aquela alteridade colocar obstáculos para o seu investimento, ele não tem que ir lá negociar cara a cara, face a face, fazer concessões, fazer negociações que permitiram um diálogo com o outro, não é? Que era uma forma, ou ele apelava para a violência física, ou então sentava à mesa para negociar. Sentando à mesa para negociar, então ele lida com a alteridade. Mas esse novo investidor, segundo o Bauman, o que ele faz? Ele nem usa do recurso de violência física e nem usa do recurso de diálogo, de comunicação. Ele apenas muda o seu investimento de companhia. E quem fica com essa problemática para resolver? A localidade. Quer dizer, ele se desprende da localidade e, portanto, também não negocia mais com a alteridade. A sua prática com a alteridade fica uma prática vazia. Esse vai ser um tema também que será debatido aqui com o professor Márcio Trotto, que é a questão com a alteridade no mundo globalizado. Bom, pode pular? Pode pular? Bom, esse esquema faz entrar a nossa outra chave de compreensão, que é a globalização produzindo efeitos múltiplos, contraditórios, que alguns nós podemos lamentar, e outros nós podemos ficar achando que são confiáveis, que nos empolgam, que mudam a situação para uma situação talvez mais vantajosa e mais propícia, trazendo mais oportunidade. Vamos lá. À direita de vocês, uma violência simbólica, que no texto eu chamo dessa padronização. É claro que a globalização estimula a prática do consumo. Não é? Quer dizer, há hoje, mais do que nunca, uma atividade acelerada de consumir. Então, nós igualamos nesse sentido, somos consumistas. Ela nos americaniza, nos traz expressões americanas, comportamentos americanos. Ela, de uma certa maneira, também faz com que as nossas identidades sejam muito referentes aos Estados Unidos ainda, apesar da crise que atravessa. E também a liberalidade, o mercado, quer dizer, somos cada vez mais influenciados pela noção de que o mercado ele é capaz de nos satisfazer. Bom, e a diminuição do poder local. Eu já falei isso para vocês. As restrições cada vez mais presentes nos governos nacionais. Do outro lado, como está no texto, e eu achei uma coisa interessante, ele estimula as relações. Aí vem uma situação ambígua da globalização. Como fala um outro autor, o Guinness,
A globalização a puxa para cima e empurra para baixo. Ou o Estado-nação fica muito pequeno para lidar com o global e muito grande para lidar com o local. Como o Estado-nação fica muito pequeno para lidar com a globalização, quando estamos falando dos investidores, dos acionistas, que não são controlados pelos Estados nacionais, ele fica muito grande para lidar com a localidade. Por quê? Porque o controle dele sobre os movimentos também fica disperso. O que, de uma certa maneira, como está salientado aqui, há um estímulo a essas relações sociais de vizinhança. Estranho, né? Porque a localidade passa a ser novamente colocada como referência para nossas relações nessa globalização. Por isso que a globalização ela é meio contraditória entre si, contraditória consigo, nos seus efeitos. No texto que eu escrevi em relação a esse tema, o jornalista Gilberto Wittgenstein, ele fala o seguinte, olhando o texto: em São Francisco, Estados Unidos, o site de bicos na vizinhança, né? Quer dizer, se usando o site para fazer propaganda de atividades para os vizinhos, que aumenta as relações de vizinhança. Oferece uma quantidade de serviços locais, como, por exemplo, organização de bibliotecas, sugestões para nós criarmos novas atividades no mundo globalizado, que pode também estimular relações ou empregabilidade ou iniciativas locais, né? Uma quantidade de serviços locais, como, por exemplo, organização de bibliotecas de armários, de roupas, realização de compras nos supermercados, passeios com animais domésticos. Verifica-se outro fenômeno de aproximação local, com a circulação de jornais digitais, com cobertura do bairro, ou mesmo de uma rua. Para os pensadores da mídia, o futuro do jornalismo aponta para, segundo Wittgenstein, a hiperlocalidade. Talvez a circulação desses jornais não seja nem no estado, né? Nem no país, seja no bairro, seja numa rua. Isso é uma hiperlocalidade. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso aponta para o que os autores chamam de efeitos complexos da globalização. Ela puxa para cima, ela globaliza os acionistas, mas ela também empurra para baixo, fazendo com que essas hiperlocalidades também sejam criadas, né, com novas frentes de atividades de negócios. Há também a ideia, pode passar? Pode passar? Pode passar? Bom, a ideia de que essa comunicação eletrônica gera interferências nas políticas. Muitos movimentos sociais hoje estão sendo, de uma certa maneira, segundo certos autores, influenciados por novas redes. As redes que eles se referem o Twitter, o Facebook, né? Por exemplo, dizem que a primavera árabe, quer dizer, a queda das ditaduras árabes de muitos e muitos anos, na Tunísia, depois no Egito, agora com a morte recente do general Gaddafi na Líbia, muitos trazem que uma das possíveis, né, força desses movimentos veio dessa instantânea comunicação entre diversos estilos de vida. Por exemplo, temos ali um desenho de um árabe que retrata o que pode ser hoje a ideia do que lá acontece. Por exemplo, à direita de vocês, uma típica mulher ligada à tradição local, não é?
as suas vestes são típicas daquela cultura local. E, ao seu lado, uma mulher que nós aqui podemos identificar como uma mulher global, globalizada, ocidentalizada. Tá? É claro que isso aí traz muitas transformações no estilo de vida. Por exemplo, a partir desse desenho, as mulheres estão ali se manifestando de que maneira? Uma está segurando o braço, a outra levantando, e as mulheres participaram ativamente da política desses movimentos que derrubaram essas ditaduras. Algo bastante surpreendente em culturas onde a mulher tinha um papel mais restrito, né, na sua participação pública, porque a sua marca dessas culturas impediam as mulheres de publicizarem-se. Tanto é que as suas roupas escondem, né, ou privatizam, tornam muito pouco exposta a sua imagem. Muitos dizem que a grande participação das mulheres nesses movimentos vai trazer uma nova mudança para essas sociedades. Uma maior participação das mulheres nos seus direitos, uma maior participação da mulher na ocupação das relações públicas e outras consequências que serão aí alimentadas por uma comunicação feita com outras frentes, outras maneiras de viver que vieram e chegaram àquelas localidades pela internet e por outras comunicações eletrônicas. Bom, por último, um jornal, O Globo, e aqui também trazendo, né, colocando para vocês uma das preocupações com a questão da formação geral, que é trazer a mídia, né, para ser por nós discutida, tematizada, a ideia de que nós possamos, né, interrogar as notícias, discutir as notícias, trazer esse circuito da mídia para dentro, né, da nossa formação, das nossas aulas, dos nossos cursos, nossas discussões. Tem aí então uma matéria do jornal o Globo, de 11 de fevereiro, se não me engano, que traz, só para isso, não precisa nem ler a matéria, nem tem condições, mas a manchete: contra a corrupção, mobilização contra a corrupção, quer dizer, movimento contra a corrupção, movimento da sociedade civil brasileira, contra a corrupção em formato, mobilização em formato 2.0. Acho que pela manchete já dá para entender o que ele está dizendo. O formato 2.0 é porque essa mobilização aconteceu principalmente via essas novas tecnologias da comunicação, internet. E ela é capaz, então, né, de gerar aqueles impactos sociais que nós ficamos preocupados na relação com a alteridade, com o outro, gerando mais intolerância, na relação de trabalho, gerando, né, consequências sociais graves, mais graves ainda, né, até de destruição econômica, mas ela também é capaz de mobilizar pessoas que vão, então, participar de um evento que foi, de uma certa maneira, estimulado por essas redes e acontece e depois, talvez, não mais, né, aconteça de novo. Porque o que eles dizem é que esses eventos não têm uma organização hierarquizada, não é? Não tem um partido, uma associação mobilizando esse movimento. Ele acontece numa motivação em rede. Então ele vai acontecer para aquele evento, depois se desfaz também. Quer dizer, por mais que nós possamos questionar essa mobilização, mas é uma mobilização política que essas novas comunicações também permitem, né? Como se fosse uma nova praça, uma nova ágora grega, né? Onde as pessoas vão se reunir para se manifestarem politicamente. Bom,
Finalizando. Aí está aquele o símbolo. Você lembra daquele o símbolo que fechou a primeira fase da globalização? O símbolo iluminista, que de uma certa maneira apontava para um progresso, né, promissor. Talvez o símbolo da segunda fase da globalização não seja aquela seta contínua, conquistando um futuro promissor, mas seja uma dúvida, né, colocada para o nosso, para onde vamos, quer dizer, só botei aqui para ilustrar essa situação um pouco angustiante, um pouco temerosa, um pouco polêmica, um pouco ambígua, ambivalente, que muitos assinalam como sendo a segunda fase da globalização, né? Não há um projeto civilizatório traçado, desenhado, definido, não há um projeto iluminista para divulgar um progresso ou um futuro estimulante. Hoje o nosso futuro ele é bastante questionado. Colocamos sempre uma interrogação sobre o que podemos, o que devemos escolher pensando nesse futuro. As nossas decisões do presente afetam o nosso futuro. As questões ambientais são muito complicadas nesse sentido, né? Porque teremos que, de uma certa maneira, nos adaptar a novas formas de vida pensando nas gerações futuras. Talvez nem para nós, mas para gerações futuras. Isso traz um monte de dificuldades e questionamentos que nós fazemos. Por isso eu encerrei essa segunda fase com essa seta meio, né, não apontando diretamente para um lugar, mas deixando esse lugar sob a interrogação. Bom, como eu disse para vocês, gostaria de fazer duas apresentações agora para encerrar a nossa palestra. Primeiro vou colocar o clipe daquele filme e depois uma pequena parte da palestra com o Bauman. O Bauman vai falar sobre a diferença entre comunidade e rede. Tá? O Bauman é um sociólogo que está com seus 86 anos, está vivendo na Inglaterra e é polonês. Zygmunt Bauman. Ele foi um dos autores que eu consultei para fazer o artigo e também para construir essa palestra. Tem outros também que estão lá na bibliografia do texto. Vou deixar vocês, então, primeiramente com o clipe do filme, depois uma entrevista do Bauman, e se posteriormente alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta, sintam-se à vontade. Tá?
one addict of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. You know, I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's different kind of friend. I never heard when I was young the concept of network. I heard about human bonds. I heard about communities, this sort of thing, but not network. What is the difference between community and network? Community precedes you. You are born into a community. On the other hand, we have network. What is network? Unlike community, network is made and maintained, kept alive by two different activities. One is connecting and the other is disconnecting. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, is precisely in that. That it is so easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends, but the greatest attraction is the facility of disconnecting. Just imagine if you have not online friendship, not online connection, not online sharing, but offline connection, real connection, face to face, body to body, you know, eye to eye. Then breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses, you have to explain, you have to lie very often, and even then you don't feel safe because the partner would say, well, you have no right, you are swine, you are pig, you are whatever, overman, and so on. It's difficult, but on internet it's so easy, you just press delete and that's it. Instead of 500 friends, you have 499, but it is only a temporary irritant because tomorrow you will have another 500. That undermines human bonds. Human bonds are a mixture of blessing and a curse. Blessing, because it is really tremendously pleasurable and tremendously satisfying to have another partner on whom you can rely and do something for him or for her. It's it's some kind of experience which is unavailable to the Facebook friendship. So it's a blessing. And I think that very many young people they are not even aware what they lost because they never experienced this sort of situation. On the other hand, it is a curse because once you enter the bond, you expect to stay there forever. You swear, you take an oath, till death do us part, right? Forever. But what does it mean? It does mean that you mortgage your future. Perhaps tomorrow or next month or next year there will be new opportunities, now unheard of. You can't predict them, and you won't be able to pick them, these new opportunities, because you will be already tied by your old commitments, old obligations. So it's a very ambivalent situation, and hence the curious phenomenon of this person, solitary person in a crowd of solitaries. One Bom, sem abrir. Eu acho que é bem significativa
parte da entrevista do Balma, aqui é só uma parte, tem outros temas que ele trata, mas mostrando um pouco dessa ambivalência que essas comunicações, como essas comunicações afetam de maneira ambivalente as nossas relações, né? Não só o plano político, o plano econômico, mas também a construção das nossas identidades e das nossas relações pessoais. Tá? Ele coloca isso como uma alteração, uma mudança, né? Que ele apenas sinaliza e coloca todas as questões que estão ali presentes com a ausência do que a gente falou, né? Do cara a cara, face a face, da localidade como proporcionando as nossas relações pessoais. Novamente, agradeço muito o convite que me foi feito, a participação nesse evento, tá? E principalmente a participação de vocês que estão aqui e daqueles que não estão aqui, mas estão juntos, né, participando desse evento. Muito obrigado, boa noite.